João capítulo 6, verso 35 a 40. Está escrito assim: Declarou-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Queridos irmãos e amigos, nós estamos diante da palavra de Jesus mais uma vez, quando treinava os seus discípulos. Toda a história de Jesus é conhecida por todos, desde o seu batismo no Rio Jordão, quando se apresentou a João Batista, conforme ele mesmo declarou: aqui estou para ser batizado, a fim de cumprir toda a justiça. E assim Jesus começa o seu ministério. Ele começa a chamar seguidores, e de multidões e multidões que o acompanhavam, ele separou discípulos, distinguindo os discípulos da grande multidão. As grandes multidões que acompanhavam Jesus eram compostas de pessoas religiosas, aliás, tradicionalmente religiosas, de uma religião que passava de pai para filho. Ali haviam os políticos, aqueles que estavam engajados nos mecanismos políticos, nas ações políticas, nos problemas sociais. Ali estavam aqueles que faziam parte da liderança religiosa, chamada de o Sinédrio, fazendo parte do judaísmo, e que acompanhavam Jesus a fim de encontrar alguma falha para acusá-lo perante as autoridades romanas. Era muita gente que vinha de todas as direções para acompanhar Jesus. E cada um tinha uma história, cada um tinha um tipo de experiência, mas para aquela hora estavam todos diante de Jesus. É do meio dessa multidão toda que Jesus separou alguns e os designou como discípulos para formar a grande guarnição da batalha espiritual que envolve o mundo, para conduzir à presença de Deus todos aqueles que acreditassem na sua missão. E os discípulos então foram treinados presencialmente, orientados e aprenderam de muitas maneiras. Jesus falava por parábolas, Jesus dava exemplos de vida, e Jesus também operava muitos sinais para se cumprir as Escrituras. E todos seguiam a Jesus. De entre os discípulos, Jesus separou 12 e os chamou apóstolos, aqueles com uma missão específica, aqueles que seriam os fundadores daquela missão, a liderança da igreja, que anunciaria a palavra da salvação. Então essa grande multidão acompanhava Jesus, por onde ele andava, e ele ensinava de muitas maneiras, ensinava de todas as formas, de maneira que todos ouvissem e compreendessem e pudessem tomar uma decisão. Nesse texto que lemos, aqui Jesus se apresenta como o pão da vida. Mais uma figura ele apresenta, uma parábola. Porque na multiplicação dos pães, em alguns momentos, ele, acompanhado pelas multidões, chega no lugar deserto e ele multiplica os pães. E todos ficam satisfeitos. Como também em outras ocasiões, pessoas enfermas eram levadas perante ele, pessoas aleijadas eram levadas perante ele, e ele curava a todos. Um homem cego foi levado perante ele e perguntaram: Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Aí Jesus disse: nem ele, nem seus pais. Ele assim está para que se revele nele a glória de Deus. Todos os sinais que Jesus operou na presença de seus discípulos e do povo que o seguia, era para revelar a glória de Deus. Porque Jesus foi chamado de Emanuel, significa Deus conosco. Então ele é Deus, e ele representava Deus.
e todos precisavam ver em Jesus as obras de Deus. Por isto, ele operou tantos milagres, inclusive a ressurreição de Lázaro, e tantas outras experiências vividas ali, foi para que o povo compreendesse que ali estava o Messias, o Filho de Deus. As multidões sempre aumentavam, porque as pessoas estavam interessadas em alguma coisa. Eram poucos que seguiam a Jesus como discípulos. Mas a multidão estava interessada nas curas, na multiplicação de pães. É por isso que Jesus se apresenta aqui como o pão da vida, porque a sua missão era salvar o pecador para a vida eterna. E assim ele se apresenta porque ele trouxe o pão da vida. E as pessoas estavam batalhando no dia a dia para o pão cotidiano. E ele falava, eu sou o pão da vida. Ele se apresentou assim. É bem como hoje acontece. As religiões se multiplicam, as igrejas são muitas e as pessoas se aglomeram em igrejas, mesmo agora no tempo de isolamento social. As pessoas não estão conseguindo servir a Jesus de dentro de casa, como deve ser. Não deve haver nenhum tipo de aglomeração. E por maiores que sejam os cuidados, sempre há contaminação. Então o que está acontecendo hoje com os religiosos, com os chamados evangélicos, com os chamados cristãos? Não conseguem servir a Deus dentro de casa. Eles querem ir para o templo. Para quê? Para ver, para receber. Muita gente só frequenta a igreja para receber as bênçãos de Deus, para receber os benefícios, para receber cura, para ter prosperidade. É a mesma situação do passado. Mas no meio da grande multidão que segue a Jesus desta forma, tem os discípulos de Jesus, que foram chamados para o serviço. Eles estão à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus e servir a todos, conduzindo a todos para a vida eterna através da pregação do Evangelho. Então Jesus diz, eu sou o pão da vida. Ele orienta eles, olha, vocês podem trabalhar, trabalhe para o sustento do dia a dia, mas cuidado. Cuidado para não trabalhar pela comida que perece e esquecer-se do pão que permanece para a vida eterna. É o que ele declarou aqui, chamando a atenção deles. E ele se apresenta aqui como o pão que desceu do céu, que veio saciar a fome espiritual das pessoas. Mas está sendo muito difícil compreender isto. Está sendo muito difícil perceber isto. E as pessoas hoje querem ter uma religião. E há quem diga, toda religião é boa. E toda religião é boa. E há quem diga, ninguém pode viver sem religião. Sim, a nossa alma tem sede de Deus. Todas as pessoas têm necessidade de uma religião. Mas o que eles têm que entender é que a religião verdadeira é o novo nascimento. É uma experiência pessoal com Jesus. Toda a herança vinda de pai para filho não é para conduzir aos céus, é para conduzir a uma religião que é boa e é para esta existência. Desta maneira, meus queridos irmãos, Jesus foi morto na cruz e ressuscitou para garantir vida eterna, para garantir salvação eterna. Ele é o pão da vida. Essa é a necessidade principal. Já perceberam quantas pessoas ricas tem no mundo e quantas pessoas pobres tem no mundo? Vivem todas o mesmo problema espiritual. A crise emocional do tempo presente. Todos os dias tem pessoas que suicidam, não é? Tem pessoas pobres que suicidam e tem pessoas ricas que suicidam. Porque o problema é o mesmo, está no coração, como também às vezes até a motivação, né? Os pobres querem riqueza, os ricos querem riqueza. Os objetivos continuam o mesmo. Aí vem Jesus e revela o amor de Deus. Diz a Bíblia que Deus procurou entre os homens alguém que fosse bom, alguém que fosse justo. Ele não encontrou. Ele encontrou pessoas correndo atrás de riquezas, tanto pobres quanto ricos. Ele encontrou pessoas correndo atrás dos prazeres, bebidas, cigarros, farras, diversão, o que está sendo muito natural hoje em dia, muito comum. Estamos nesse momento de pandemia e as pessoas estão falando de carnaval, estão adoecendo porque não vai ter carnaval. Já estão prometendo um carnaval de impacto para o ano que vem. E mesmo assim ainda existem muitas pessoas fazendo o seu carnaval particular às escondidas contra a lei. Assim como existem muitas pessoas saindo de casa para se distrair, para viajar, para se divertir. As pessoas estão atrás de seus interesses. Estão buscando as coisas que lhes satisfazem. E não estão percebendo a necessidade de vida espiritual que têm. Porque se fizermos o levantamento,
Todos são religiosos. Todas as pessoas, não importa o que estejam fazendo, são religiosas. É hora de olhar para Jesus, como ele declarou: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. As coisas desta vida permanecem nesta vida, mas perecem no que se refere à vida eterna. De que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta se divertir tanto nesse mundo e perder a sua alma? E outro detalhe importante que temos que considerar: quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, ele está mostrando que assim como o pão é necessário para o dia a dia, a sua presença também é necessária para o dia a dia. E as pessoas precisam atentar para as suas necessidades. E qual é a maior crise desse momento? É a crise emocional. Estamos isolados dentro de casa, já vai para um ano. E as pessoas já não aguentam mais, estão abatidas, estão angustiadas. Existem pessoas adoecendo, existem pessoas morrendo. O sofrimento é tanto. As pessoas saem na rua com muito medo, com insegurança total. E aqueles ainda estão pregando a respeito de uma conspiração, pregando contra a vacina, resistindo à vacina. Nossa expectativa agora é receber a vacina para poder sair mais livremente. Mas o que está acontecendo em meio a tudo isso? Crise emocional. Começa dentro da família. São muitas e muitas pessoas, pais e filhos, casais, que estão em conflito, porque já não aguentam ficar olhando um para a cara do outro, já não se entendem. Em vez de aproveitar esse tempo de isolamento para fortalecer os vínculos de relacionamento, o que está acontecendo? Conflitos, mais conflitos. O número de separações e divórcios aumenta muito por causa da crise emocional. As pessoas já não se suportam, já não se toleram. E existem aqueles que já estão isolados, solitários num quarto, solitários com seu celular num quarto, à frente do seu computador. É assim que está a vida. As casas estão cheias de pessoas, mas cada um no seu cantinho. E existem pessoas deprimidas, angustiadas, sofrendo e sem esperança. Jesus é o pão da vida. Sabe o que significa isso? Que a sua voz ecoa nos ouvidos e nos corações. Vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sendo Jesus o pão que desceu do céu, ele veio como resposta às necessidades humanas, como resposta às suas necessidades. Como você tem passado? Como você se comporta quando naquela hora a tristeza bate no seu coração, a incerteza, a enfermidade, você entra em desespero e você pensa que está sozinho? Humanamente sim, mas é nesta hora que Jesus olha por você. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo, isto é, Ele amou a todos, Ele ama você, Ele não desampara você. Não importa o que você esteja passando, não importa o seu sofrimento, não importa a sua incerteza para o futuro, Ele convida você, Ele cuida de você. É Ele que nos conforta nestas horas difíceis. Então não tenha medo. Alegre-se pela presença do Senhor. Ele é o pão que desceu do céu para saciar a nossa necessidade. Isso diz respeito a tudo que você está passando. Você se sente rejeitado por parentes, por pessoas que você confiava? Sim, a Bíblia diz, se o seu pai e a sua mãe te abandonar, diz o Senhor, eu recolho você, eu cuido de você, e não importa quais sejam os seus vícios, não importa quais sejam os seus pecados, Deus ama você, está interessado em sua vida. Ele quer que você seja muito mais do que é até hoje. Olha o quanto você já lutou, o quanto você já trabalhou, já se esforçou e não conquistou tudo ainda. Ainda tem muita coisa para você conquistar, mas você já está desistindo? Já se conforma com a pobreza, com a doença, com a dificuldade? Nada disso. É hora de se levantar. Diz a Bíblia, levanta, resplandece, a sua luz já vem, a glória do Senhor vai nascendo sobre você. Então aproveite a oportunidade. Você não pode continuar vivendo assim, nessa incerteza, nessa insegurança, entregando-se aos prazeres, entregando-se aos vícios. Há esperança para a sua vida e há esperança para a sua família. A maior riqueza que você pode ter nessa vida é a família. E você está quase perdendo, ou prestes a começar a perder. Então, olhe para o que a Bíblia diz. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É a partir da sua atitude que sua casa será resgatada.
Tem alguém na sua família doente? Tem alguém dependente químico? Tem alguém sofrendo? Tem alguém exilado por causa dos problemas? Jesus pode resolver tudo isso na sua casa. Mas depende de você. Mas não é simplesmente ser um cristão, ser um evangélico, ser um religioso. É olhar para o que Jesus ensinou o tempo todo. Ele era seguido por multidões, eram religiosos de toda sorte de crenças. Como hoje, todo mundo acredita em Deus, todo mundo acredita em Jesus, todo mundo é cristão, do mesmo jeito. Mas no meio de todos, Jesus está chamando discípulos. E Ele está chamando você, para que a partir de hoje seja tudo diferente na sua vida, tudo diferente na sua casa. Quando você se torna um discípulo de Jesus, você começa a se comportar como Ele, você começa a depender dEle. É Ele que conduz os seus passos, é Ele que conduz os seus pensamentos, o seu palavreado vai tornar-se outro, tranquilamente, e a palavra de Deus vai ser a sua força. Torne-se um discípulo de Jesus. Simplesmente frequentar uma igreja, ser um religioso, não tem trazido soluções eternas para as pessoas. Por isso que Jesus declarou, eu vim para que tenham vida. E Ele declara, eu vou ressuscitar você. Porque esse é o fato principal. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, para garantir vida eterna a quem o seguir. Como Jesus ressuscitou, todos os seus seguidores vão também ressuscitar para a vida eterna com Deus. É disso que ele está falando. Mas antes de chegar o dia de entrarmos à presença de Deus, de entrarmos no céu, ou pela nossa morte, ou pelo arrebatamento, nós temos uma vida no dia a dia para um relacionamento saudável com Jesus, para a convivência com Ele. Torne-se um discípulo de Jesus hoje. Faça esse teste. Você vai ver como a sua vida vai ser diferente, totalmente diferente. Muitas pessoas têm restrição quanto a isso. Falam, mas eu vou ter que deixar tanta coisa. Quem está falando de deixar tanta coisa? Jesus nunca falou isso para os seus seguidores. Ele disse, vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cada um deve ir a Jesus do jeito que está, com todo o pecado, com todos os vícios, com todos os maus hábitos e maus costumes, com toda a tradição. Venha a Jesus. Aí ele começa a alimentar a sua alma. Ele começa a transformar o seu coração. E Ele começa a libertar você de tudo aquilo que destrói sua vida espiritual. É Ele quem faz isso. Está escrito. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Os maus hábitos, os pecados, os vícios, tudo passou. Eis que tudo se fez novo. Agora você nasceu de novo ao aceitar Jesus. Agora tudo é novo. Mas está escrito também. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. É a obra de Deus em nossa vida que nos transforma. É a obra de Deus, não são os nossos esforços, não são os nossos sacrifícios. A religião, os sacrifícios religiosos, de jejuns, de boas obras, obras de caridade, obras de justiça, são coisas das religiões para esta vida, que todas as religiões fazem isso. Mas, para a salvação, isso é insuficiente. Está escrito, pela graça você é salvo. É pela graça. Mediante a fé. Não vem das obras que você pratica. Não vem. Isso para que ninguém se engrandeça dizendo eu sou bom, eu sou justo, eu sou humilde, eu sou religioso, eu sou cristão, eu sou evangélico. Para que ninguém se engrandeça assim. Não depende dos esforços humanos. É obra de Deus. É a fé em Jesus Cristo que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Assim, queridos irmãos e amigos, é tempo ainda. Estamos nesse isolamento social e ninguém sabe o que acontecerá a seguir. Muitas coisas vão acontecer ainda, mas a graça de Deus é sobre nós. A qualquer momento, tudo isso vai acabar. É a consumação dos séculos. Em dado momento, a 7ª trombeta vai tocar. É a consumação dos séculos, quando Jesus recolhe a sua igreja, a sua presença. Mas enquanto estamos aqui, é hora de aproveitar a oportunidade. Não deixe para depois. Não deixe passar o tempo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em todo o tempo. Vamos orar? Querido Deus, glorioso Pai, diante da Tua palavra agora nos apresentamos, diante deste culto nós nos apresentamos a Ti.
Estenda as mãos sobre todos que participaram das atividades de hoje, desse culto. Que o Senhor fale profundamente no coração de cada um e desperte aqueles que precisam tomar uma decisão hoje mesmo, para que a partir de hoje vivam como discípulos de Jesus, recebendo assim a vida eterna. Abençoe e guarde a todos nós e sustenta esta igreja com tua presença. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.